Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de que cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10 no final. Aproveite a história. A chuva batia forte contra as janelas do chão ao teto do escritório de esquina de Madison Reynolds. Cada gota criava padrões intrincados enquanto descia pelo vidro. 28 andares acima das movimentadas ruas do centro de Chicago. Ela estava sentada curvada sobre seu laptop, o brilho da tela iluminando suas feições cansadas. Seu cabelo castanho avermelhado estava preso em um coque bagunçado, preso com qualquer caneta que ela tivesse pegado primeiro, e seu suéter enorme pendia frouxamente sobre seu corpo pequeno. A xícara de café pela metade ao lado dela tinha esfriado horas atrás, mas Madison mal percebeu. Quando a inspiração surgia, todo o resto se desvanecia no ruído de fundo. Ela era uma designer gráfica freelancer de sucesso, do tipo que conseguia transformar um logotipo simples em uma obra de arte que falava às almas. Seus clientes variavam de pequenas startups a empresas da Fortune 500. Mas esta noite ela estava trabalhando em algo especial. Uma organização sem fins lucrativos que ajudava veteranos sem teto precisava de uma reformulação completa da marca, e Madison havia oferecido seus serviços gratuitamente. A causa era pessoal. Seu pai havia servido 3 missões no exterior antes de se estabelecer na vida civil. Seu estômago roncava alto, interrompendo sua concentração. Madison olhou para o relógio no canto da tela e engasgou. 23 horas e 30 minutos. Ela estava trabalhando por quase 14 horas seguidas, sobrevivendo apenas com café e determinação. Sua última refeição havia sido uma barra de granola por volta do meio-dia, consumida às pressas entre ligações de clientes. Madison pegou o celular, navegando pelos aplicativos de entrega com os olhos embaçados. A maioria dos restaurantes havia fechado horas atrás, mas um pequeno restaurante italiano chamado Tony's Kitchen ainda estava recebendo pedidos. Ela escolheu frango à parmegiana com pão de alho como acompanhamento, deu uma gorjeta generosa para compensar o horário tardio e fez o pedido. O tempo estimado de entrega era de 45 minutos, o que significava que ela poderia trabalhar um pouco mais antes de fazer uma pausa muito necessária. Ela voltou ao design, ajustando paletas de cores e aprimorando a tipografia. A missão da organização merecia algo poderoso, algo que fizesse as pessoas pararem de rolar a tela e realmente prestarem atenção. Madison sempre acreditou que um bom design poderia mudar o mundo pixel por pixel. 47 minutos depois, uma batida ecoou em seu escritório. Madison salvou seu trabalho e se espreguiçou, suas articulações reclamando depois de horas curvada sobre a mesa. Ela tateou o chão de madeira com suas meias felpudas, já pegando a carteira. "Já vou!" gritou, mexendo nas várias fechaduras da porta. Em uma cidade como Chicago, era preciso levar a segurança a sério, mesmo no 28º andar de um prédio seguro. Ela abriu a porta, esperando ver um entregador cansado pronto para entregar sua comida e desaparecer na noite chuvosa. Em vez disso, viu-se encarando um homem que parecia ter saído da capa de uma revista de negócios. Ele era alto, provavelmente 1,88 m, com cabelos escuros perfeitamente penteados, apesar da tempestade lá fora. Seu queixo cortava vidro, e seus olhos azuis tinham uma intensidade que fez Madison prender a respiração. Ele usava um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal dela, embora estivesse úmido da chuva. Nas mãos, segurava uma sacola de cozinha familiar do Tony. Madison piscou, a confusão nublando sua mente cansada. "Você não é o que eu esperava de um entregador", disse ela, e imediatamente sentiu o rosto corar. Quer dizer, não que haja algo de errado com a aparência dos entregadores. Só pensei que você seria mais casual, sabe? Os lábios do homem se curvaram em um sorriso divertido. "Péssima noite para trabalhar até tarde", disse ele com a voz grave e quente como uísque caro. "Imaginei que você pudesse usar isso." Ele ergueu a sacola
e o aroma de alho e orégano fez o estômago de Madison roncar audivelmente. Meu Deus, sim. Ela respirou fundo, pegando a sacola. Você não tem ideia de como estou com fome. Obrigada por vir com esse tempo. Está absolutamente horrível. Quando ela pegou a sacola, seus dedos se tocaram brevemente. O contato provocou um choque inesperado no organismo de Madison e ela se viu olhando para aqueles olhos impossivelmente azuis. Havia algo nele que lhe parecia familiar, mas ela não conseguia identificar. Quanto eu te devo? Perguntou ela, pegando a carteira. Eu já tinha adicionado uma gorjeta pelo aplicativo, mas, sinceramente, isso merece mais. Dirigir naquela tempestade deve ter sido terrível. O homem a estudou por um momento e Madison podia jurar que viu algo mudar em sua expressão. Não se preocupe com isso, disse ele finalmente. Só estou feliz por poder ajudar alguém que claramente está trabalhando mais do que deveria. Madison inclinou a cabeça confusa. Que fofo, mas não posso deixar você pagar pela minha comida. Não é assim que funciona. Considere isso um ato aleatório de gentileza, respondeu ele. Aquele sorriso misterioso retornando. Mas, preciso perguntar, o que está te mantendo acordada até tão tarde? Prazo apertado. Madison se viu relaxando, apesar da situação incomum. Havia algo naquele homem que a tranquilizava, mesmo que tudo nele gritasse caro e fora do seu alcance. Reformulação da marca sem fins lucrativos, explicou ela, apontando para seu escritório desorganizado atrás dela. Sou designer gráfica e estou fazendo um trabalho pro bono para uma organização que ajuda veteranos sem teto. A apresentação é amanhã de manhã e eu quero que seja perfeita. Algo brilhou no rosto do homem. Surpresa, talvez, ou admiração. Isso é incrível, disse ele, e a sinceridade em sua voz fez o coração de Madison disparar. Poucas pessoas sacrificariam o sono por um trabalho pelo qual nem sequer são pagas. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro, respondeu Madison automaticamente, e então percebeu como isso poderia soar para alguém que estava literalmente trabalhando como entregador. Não que haja algo de errado em trabalhar por dinheiro. Todo mundo precisa comer, e você está prestando um serviço valioso e relaxando, disse o homem rindo. Eu entendo o que você quis dizer. É revigorante conhecer alguém que pensa assim. Madison sentiu as bochechas esquentarem novamente. Havia algo no jeito como ele a olhava, como se ela fosse a pessoa mais interessante que ele conhecera em séculos. Era lisonjeiro e assustador ao mesmo tempo. Eu deveria deixar você voltar para suas outras entregas, disse ela, relutante. A comida provavelmente está esfriando. E tenho certeza de que você tem outras pessoas famintas esperando. Na verdade, disse ele olhando para o relógio, meu turno acabou. Esta era minha última entrega. Ele fez uma pausa, parecendo considerar algo. Sei que pode parecer estranho, mas você se importaria se eu esperasse alguns minutos? A tempestade está piorando e prefiro não dirigir nela agora. Madison hesitou por uma fração de segundo. Todas as lições de segurança que seus pais lhe ensinaram gritavam que convidar um estranho para seu apartamento era perigoso. Mas algo naquele homem parecia diferente, seguro. E a tempestade lá fora estava realmente piorando. Ela podia ouvir o vento uivando pelo prédio. Claro, ela se viu dizendo: Entre. Posso fazer um café se você quiser algo quente. Assim que ele entrou em seu apartamento, Madison sentiu o cheiro de sua colônia. Cara, sofisticada e completamente em desacordo com sua suposta profissão. Mas ela afastou o pensamento, cansada demais e encantada demais com sua gentileza inesperada para analisar demais. Isso é lindo, disse ele, observando seu espaço. O apartamento de Madison era seu santuário, uma mistura cuidadosamente selecionada de moderno e peças vintage, com suas obras de arte adornando as paredes e plantas, trazendo vida a cada canto. Obrigada, disse ela, subitamente constrangida com os papéis espalhados e as xícaras de café vazias que traíam suas tendências workaholic. Está uma bagunça agora.
Moro aqui há 3 anos e ainda não parece totalmente terminado. Acho que está perfeito, disse ele. E a maneira como ele disse isso fez Madison acreditar que ele realmente falava sério. Ela se ocupou em fazer café, lançando olhares furtivos para seu convidado inesperado enquanto ele examinava as peças de seu portfólio na parede. Ele parecia genuinamente interessado em seu trabalho, fazendo perguntas ponderadas sobre seu processo de design e as histórias por trás de vários projetos. Enquanto o café era preparado e a tempestade rugia lá fora, Madison se pegou pensando que aquilo era o começo de algo maravilhoso ou o enredo de um filme de terror. Mas enquanto observava aquele misterioso entregador admirar sua arte com evidente apreço, decidiu que estava disposta a correr o risco. Afinal, quão perigoso poderia ser um homem que entregava comida em ternos de grife e pagava por refeições de estranhos? A cafeteira borbulhou, enchendo o apartamento de Madison com o aroma rico de grãos recém-passados. Ela tirou 2 canecas diferentes do armário, uma lembrança de uma viagem da faculdade a Paris, a outra uma caneca promocional de uma rádio local, e tentou ignorar o quão surreal a situação havia se tornado. "Açúcar de confeiteiro!" gritou por cima do ombro, ciente de que estava fazendo café para um entregador cujo nome ela nem sabia, quase meia-noite no meio de uma tempestade. "Preto está ótimo", respondeu ele, sua voz ecoando facilmente por todo o espaço de estar de conceito aberto. Aprendi a apreciar o café em sua forma mais pura. Madison serviu 2 xícaras fumegantes e se virou para encontrá-lo parado perto de sua mesa, estudando o projeto da organização sem fins lucrativos em que ela estava trabalhando. Sua expressão era séria, quase reverente, enquanto observava a maquete espalhada por sua mesa. "Isso é realmente incrível", disse ele suavemente. "A maneira como você incorporou os elementos da bandeira sem torná-los clichês. É brilhante." Madison sentiu uma onda de orgulho ao lhe entregar o café. "Você tem um bom olho. A maioria das pessoas não percebe detalhes sutis como esse." Ela se acomodou no sofá, dobrando as pernas sob o corpo. "Você se interessa por design?" Ele se juntou a ela no sofá, mantendo uma distância respeitosa. "Eu aprecio um bom trabalho quando o vejo. Isso não é só design, é contar histórias." "Exatamente." Os olhos de Madison brilharam de entusiasmo. "É isso que tento explicar aos clientes. Um logotipo não é apenas uma imagem bonita. É a primeira conversa que sua marca tem com o mundo. Ele precisa dizer algo significativo." O homem tomou um gole de café, estudando-a por cima da borda da caneca. "E o que este diz?" Madison se virou para encará-lo mais completamente, sua paixão pelo trabalho superando sua exaustão. Honra, resiliência, esperança. O gradiente de azul profundo para prata representa a transição do serviço militar para a vida civil, mas também a ideia de que há luz à frente. A tipografia é forte, mas não agressiva, confiante sem ser intimidante. "Você pensou em tudo", disse ele, admiração genuína em sua voz. "Como você entrou nisso? Que tipo de trabalho? Faculdade de arte, muitos empréstimos estudantis e uma boa dose de otimismo ingênuo." Madison riu. "Pensei que estaria desenhando capas de livros ou pôsteres de filmes. Mas acontece que a marca corporativa paga as contas. Embora eu tente assumir projetos como este sempre que posso, algo que realmente importa." Um trovão ribombou lá fora, fazendo as janelas tremerem. Os dois olharam para a tempestade. E Madison notou que o maxilar de seus convidados se contraiu ligeiramente. "Ainda planeja dirigir isso?" perguntou ela, com a preocupação transparecendo em sua voz. "Eu provavelmente deveria esperar um pouco mais", admitiu ele. "Normalmente não sou tão cauteloso, mas esta tempestade é outra coisa." Madison estudou seu perfil enquanto ele observava a chuva escorrer pelas janelas. Havia algo quase aristocrático em suas feições. E agora que ela realmente o olhava, suas mãos eram macias demais para alguém que entregava comida para viver. Sem calos, unhas impecavelmente cuidadas, e era um Rolex aparecendo por baixo da manga. "Posso te perguntar uma coisa?" disse ela cuidadosamente.
E por favor, não me leve a mal, mas você não parece exatamente um entregador típico. Um sorriso surgiu no canto da boca dele. Como é um entregador típico? Bem, não como se tivessem acabado de sair de uma sala de reuniões, respondeu Madison honestamente. O terno, o relógio, o jeito como você se comporta. É como se você estivesse acostumado a estar no comando. Ele ficou em silêncio por um longo momento, girando o café na caneca. Talvez eu esteja entre carreiras, disse ele finalmente. Às vezes a vida toma rumos inesperados. Madison sentiu que havia uma história ali, mas algo em seu tom a alertou para não pressionar. Em vez disso, ela mudou de assunto. E você? Tem alguma paixão além de entrega de comida? Sua risada era rica e calorosa. Pode-se dizer que meu negócio é construir coisas, criar algo do nada, ver crescer. Isso parece incrível, disse Madison, melancolicamente. Há algo tão gratificante em criar, não é? Seja um prédio, uma marca ou até mesmo uma refeição realmente boa. Falando nisso, ele disse, acenando com a cabeça em direção à sacola de cozinha do Tony, que ainda estava fechada no balcão. Você não deveria comer antes que a comida esfrie? As bochechas de Madison se enrubesceram. Você tem toda a razão. Eu estava tão entretida em bancar a anfitriã que esqueci que estava morrendo de fome. Ela começou a se levantar, mas ele gentilmente segurou seu pulso. Fique aí, disse ele. Deixe-me pegar para você. É o mínimo que posso fazer depois que você foi gentil o suficiente para me deixar esperar a tempestade passar. Antes que Madison pudesse protestar, ele se levantou e foi em direção à cozinha dela com a confiança tranquila de alguém acostumado a assumir o comando. Ela observou, estupefata, enquanto ele desembrulhava o jantar dela e o arrumava num prato com mais cuidado do que a maioria das pessoas coloca em apresentações 5 estrelas. Você realmente não precisa me servir, gritou Madison. Sou perfeitamente capaz de abrir uma embalagem de comida para a viagem. Tenho certeza que sim, respondeu ele, voltando com a refeição perfeitamente servida e um conjunto de talheres de verdade em vez dos de plástico do restaurante. Mas me faça à vontade. Quando foi a última vez que alguém cuidou de você? A pergunta atingiu Madison inesperadamente com força. Ela se orgulhava de sua independência, de ser alguém que não precisava de cuidados. Mas, sentada ali, observando aquele estranho misterioso se esforçar para garantir que ela comesse direito, percebeu que fazia muito tempo que ninguém lhe demonstrava esse tipo de consideração simples e atenciosa. Não me lembro, admitiu ela baixinho. Algo mudou na expressão dele. Uma suavidade que fez seu coração palpitar. É uma pena. Alguém tão generoso quanto você merece ser cuidado de vez em quando. Madison sentiu lágrimas arderem em seus olhos, fosse de exaustão ou de uma gentileza inesperada. Ela não tinha certeza. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente, disse ele, recostando-se ao lado dela. Sei que você se esforça até a exaustão por causas em que acredita. Sei que faz um café incrível e tem um gosto artístico excepcional. Sei que você é o tipo de pessoa que convida estranhos para entrar em casa em meio a tempestades. Essa última opção pode não ser tão boa, disse Madison com uma risada trêmula. Minha mãe sempre me alertou sobre confiar nas pessoas com muita facilidade. Uma mulher inteligente. Embora neste caso o instinto da filha parecesse bastante sensato. Quando Madison finalmente começou a jantar, ela se viu observando seu convidado inesperado. Quanto mais tempo passava com ele, mais perguntas surgiam. Tudo nele sugeria riqueza e status. No entanto, lá estava ele, supostamente entregando comida numa terça-feira à noite. Seus padrões de fala eram refinados demais, seus maneirismos polidos demais. Sabe, disse ela entre mordidas, ainda não sei seu nome. Ele fez uma pausa, com a caneca de café a meio caminho dos lábios. Por uma fração de segundo, Madison poderia jurar que viu o pânico invadir seu rosto. James, disse ele finalmente. James. Wilson. A hesitação foi leve, mas Madison percebeu. Ela sempre fora boa em ler as pessoas. Isso fazia parte da profissão de designer.
Era preciso entender o que motivava as pessoas para criar marcas que falassem com elas. Bem, James Wilson, disse ela, testando o nome na língua. Obrigada pela missão de resgate, tanto da fome quanto da tempestade. O prazer é todo meu, Madison Reynolds. O garfo de Madison congelou a meio caminho da boca. Eu nunca te disse meu sobrenome. Desta vez, o pânico em seus olhos era inconfundível. James pousou a caneca de café cuidadosamente, como se estivesse ganhando tempo para pensar. O pedido, disse ele lentamente, estava no recibo. Madison estreitou os olhos. Aplicativos de entrega de comida só mostram nomes e iniciais do sobrenome por questões de privacidade. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com perguntas não ditas. Lá fora, a tempestade continuava seu ataque à cidade. Mas dentro do apartamento de Madison, um tipo diferente de tensão estava crescendo. Quem é você realmente? Perguntou Madison baixinho. James passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado, desfazendo seu arranjo cuidadoso pela primeira vez desde que chegara. Madison observou a luta interna se desenrolar em suas feições, o maxilar fortemente cerrado, aqueles olhos impossivelmente azuis piscando entre o rosto e as janelas como se calculassem rotas de fuga. Isso não era para acontecer, disse ele finalmente. A voz de Madison mal passava de um sussurro. O que não deveria ter acontecido? Insistiu Madison, embora parte dela não tivesse certeza se queria saber a resposta. A atmosfera de conto de fadas daquela noite de repente pareceu frágil, como uma bolha de sabão prestes a estourar. James se levantou abruptamente, andando em direção às janelas, antes de se virar para encará-la. Conhecer você, me importar com o que você pensa de mim, sentar aqui tomando café como se fôssemos velhos amigos quando estou vivendo uma mentira completa. O coração de Madison batia forte contra suas costelas. Que tipo de mentira? O tipo em que eu não sou James Wilson e definitivamente não trabalho entregando comida. Ele riu, mas não havia humor no som. Meu Deus, devo parecer louco. Tente, disse Madison, surpreendendo-se com seu tom calmo. Depois do ano que tive, muito pouco parece impossível agora. James a estudou por um longo momento, como se tentasse avaliar se ela conseguiria lidar com a verdade. Finalmente, ele pegou o celular e mostrou a tela. Os olhos de Madison se arregalaram ao reconhecer o papel de parede da tela de bloqueio, uma foto da revista Forbes com um homem que parecia exatamente com seu misterioso entregador. Meu nome é James Nathan Sterling, disse ele baixinho. Sou o CEO da Sterling Enterprises. O garfo de Madison caiu ruidosamente em seu prato. A Sterling Enterprises era uma das maiores empresas de investimento de Chicago, com participações em tudo, de imóveis à tecnologia. Ela havia criado uma proposta de campanha para uma de suas subsidiárias 2 anos antes, embora eles tivessem acabado optando por uma agência maior. Você está brincando. Ela respirou fundo. Quem me dera ser. James afundou no sofá, parecendo subitamente exausto. E antes que você pergunte por que um CEO bilionário estava vestido de entregador, a resposta é simples e completamente ridícula. Madison esperou, com a mente empolvorosa. O terno caro, as maneiras impecáveis, a maneira como ele examinou seu apartamento como se estivesse avaliando uma aquisição. Tudo fazia sentido. Agora há uma reunião do conselho amanhã, continuou James. Bem, hoje, tecnicamente, alguns dos membros têm questionado minha liderança, dizendo que estou fora de contato com pessoas comuns, que não entendo como é trabalhar para viver ou lutar para sobreviver. Conheça. Então você decidiu se fantasiar de herói da classe trabalhadora. A voz de Madison carregava uma rispidez que ela não se preocupou em esconder. James estremeceu. Não era para ser assim. Minha assistente sugeriu que eu passasse algumas horas fazendo trabalhos regulares para entender melhor as experiências dos nossos funcionários. A entrega de comida parecia inofensiva o suficiente. Inofensiva, repetiu Madison, levantando-se do sofá. Você tem ideia de como isso soa condescendente? Eu sei como soa,
disse James rapidamente, levantando-se para encará-la. E você tem razão em estar com raiva. Foi privilegiado e refletido, e o quê? Você pensou que se daria bem com as pessoas comuns por algumas horas e de repente entenderia as lutas da classe trabalhadora. As bochechas de Madison coraram de indignação. Pessoas não são experimentos sociais, James. Ou devo chamá-lo de Sr. Sterling agora? Por favor, não, disse ele com a voz dolorida. E você está absolutamente certa. A coisa toda foi equivocada desde o início. Mas, Madison, você tem que entender o quê? Que você se sentiu mal por mentir para mim? Madison cruzou os braços, criando uma barreira entre eles. Por quanto tempo você planejava manter essa farsa? Você ia desaparecer depois da tempestade e me deixar imaginar o que aconteceu com o gentil entregador que pagou meu jantar? James ficou em silêncio por um momento e, quando falou, sua voz era quase inaudível. Eu não tinha pensado tão longe. Depois que te conheci, o plano meio que desmoronou. Por quê? Perguntou Madison. O que mudou? Você mudou tudo. James se aproximou, com um olhar intenso. Você sabe como é passar todos os dias cercado por pessoas que só veem cifrões quando olham para você? Pessoas que riem das suas piadas porque você assina os contra-cheques delas, que concordam com suas opiniões porque querem algo de você. Madison sentiu sua raiva vacilar ligeiramente, mas se manteve firme. Então você decidiu enganar alguém para ter uma conversa genuína com você. Não era para ser um truque, disse James desesperadamente. Eu ia entregar a comida e ir embora. Mas então eu vi você se esforçando até a exaustão por pessoas que você nunca conheceu, criando algo bonito para uma causa que importa para você. E eu só queria saber mais sobre o tipo de pessoa que faz isso, mentindo sobre quem você era, sendo alguém que podia falar com você sem toda a bagagem que vem com o meu nome. James passou as duas mãos pelos cabelos agora, destruindo completamente o penteado perfeito. Quando você olhava para James Wilson, o entregador, via alguém com quem valia a pena conversar. Se eu tivesse me apresentado como James Sterling, o que você teria visto? Madison abriu a boca para argumentar, mas parou. Se um CEO bilionário tivesse aparecido em sua porta à meia-noite, ela provavelmente teria presumido que ele estava bêbado, perigoso ou ambos. Ela certamente não o teria convidado para um café. Não é esse o ponto, disse ela, embora sua voz não tivesse a convicção anterior. Não é? James se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse ver os reflexos dourados em seus olhos azuis. Madison, nas últimas 2 horas, me senti mais como eu mesma do que em anos. Você me fez lembrar por que eu amava construir coisas em primeiro lugar, porque eu queria criar algo significativo em vez de apenas lucrativo. Não, disse Madison, dando um passo para trás. Não tente. Faça com que isso seja sobre eu te inspirar ou algo assim. Você mentiu para mim, James. Sobre tudo. Não tudo, ele disse baixinho. Meu apreço pelo seu trabalho, minha admiração pelo que você está fazendo por esses veteranos, o jeito que me sinto quando olho para você, nada disso era mentira. Madison sentiu lágrimas arderem nos olhos. Como eu vou saber o que é real e o que faz parte do seu pequeno experimento social? Por que eu estou te contando agora? James disse, sua voz urgente. Estou confiando a você a verdade, mesmo que isso signifique que você provavelmente nunca mais vai querer me ver. Um trovão ribombou lá fora, pontuando a tensão na sala. Madison se abraçou, sentindo frio de repente, apesar do seu apartamento quentinho. Por que eu deveria confiar em qualquer coisa que você diz? Ela perguntou. Pelo que eu sei, toda essa confissão é apenas mais uma camada do jogo. James se encolheu como se ela o tivesse esbofeteado. Porque eu tenho tudo a perder te contando isso. Meu conselho teria um dia de glória se soubesse que eu havia comprometido um experimento empresarial porque desenvolvi sentimentos por alguém que eu deveria estar estudando. Estudando? A voz de Madison ficou perigosamente baixa. Era isso que eu era para você? Um sujeito? Não, disse James firmemente. Você deveria ser uma entrega, nada mais.
Mas você se tornou algo que eu nunca esperei. O quê? James a encarou e a vulnerabilidade em sua expressão a deixou sem fôlego. Esperança. Você se tornou a esperança de que ainda existam pessoas no mundo que se importam com mais do que dinheiro e status. Pessoas que criam beleza por si só, que se sacrificam pelos outros sem esperar nada em troca. Madison sentiu sua determinação vacilar. A mágoa e a raiva ainda estavam lá, mas por baixo delas havia algo mais. O reconhecimento de que este homem, apesar de sua decepção, tinha visto algo em seu trabalho e nela que parecia genuíno. Preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Isso é demais, rápido demais. James assentiu, pegando o celular. Eu deveria ligar para o meu motorista nesta tempestade. Madison olhou para as janelas onde a chuva ainda caía torrencialmente. Você terá sorte se alguém estiver disposto a sair com este tempo. Eu dou um jeito, disse James, já discando. Já abusei da sua gentileza o suficiente para uma pessoa. Noite. Enquanto ele falava baixinho ao telefone, Madison se viu estudando seu perfil novamente. As feições aristocráticas, a postura confiante, até mesmo humilde e apologética. James Sterling se portava como um homem acostumado a comandar. Mas houve momentos naquela noite em que ela vislumbrara algo mais. Vulnerabilidade, solidão, uma fome por uma conexão genuína que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar. 20 minutos, disse James, encerrando a ligação. Sinto muito, Madison, por tudo isso. Madison assentiu, sem confiar em si mesma para falar. Parte dela queria expulsá-lo imediatamente, bater a porta naquele capítulo bizarro de sua vida. Mas outra parte, a parte que passara a noite conversando com alguém que parecia realmente entender seu trabalho e sua paixão, não estava pronta para se despedir. A tempestade deveria passar pela manhã, disse ela baixinho. Ótimo, respondeu James. Você deveria dormir um pouco. Você tem uma apresentação importante amanhã. O fato de ele se lembrar de que ainda se importava com o sucesso dela, apesar de tudo, fez o peito de Madison apertar. James. Ele se virou para olhá-la, com a esperança brilhando nos olhos. Da próxima vez você quer entender como as pessoas comuns vivem, disse ela suavemente. Tente perguntar em vez de fingir. O sorriso de James era triste, mas genuíno, notavelmente. Os 20 minutos se estenderam como horas, preenchidos por um silêncio constrangedor, pontuado apenas pelo enfraquecimento gradual da tempestade. Madison se ocupou limpando as canecas de café e guardando o jantar. Enquanto James permanecia perto das janelas, aguardando a chegada do motorista, a intimidade fácil que haviam compartilhado antes havia evaporado, substituída pelo peso da decepção dele e da incerteza dela. Quando os faróis finalmente perfuraram a escuridão lá embaixo, James ajeitou a gravata e se virou para ela. Essa é a minha carona. Madison assentiu, seguindo-o até a porta. Sua mão hesitou na fechadura. James. Sim, por que o Tony's Kitchen? De todos os restaurantes que você poderia ter escolhido para sua experiência, por que aquele? Um leve sorriso cruzou seu rosto. Era o único lugar que ainda fazia entregas tão tarde. Imaginei que, se eu fosse entender o setor de serviços, deveria vivenciar o pior. Longas horas, mau tempo, clientes ingratos, e em vez disso você me encontrou. Em vez disso, eu encontrei você. Ele concordou suavemente. Madison destrancou a porta, abrindo-a para revelar o corredor do outro lado. A tempestade estava de fato enfraquecendo, reduzida a um tamborilar constante contra as janelas, em vez do ataque violento de antes. Você vai? James começou a perguntar, mas parou. Deixa pra lá. O quê? Eu ia perguntar se você consideraria me ver novamente, mas não tenho o direito de perguntar isso. Madison estudou seu rosto, notando o arrependimento genuíno gravado em suas feições. Você tem razão. Você não tem. James assentiu, a última esperança se apagando. Boa sorte com sua apresentação amanhã. A organização de veteranos tem sorte de ter alguém como você lutando por eles.
Ele saiu para o corredor e Madison se viu falando antes que pudesse se conter. James. Ele se virou e a vulnerabilidade em seus olhos fez seu coração apertar. Se você tivesse me abordado como você mesmo, disse ela baixinho. Como James Sterling, CEO, o que você teria dito? James ficou em silêncio por um longo momento, pensando. Sinceramente, eu provavelmente nem teria me aproximado de você. Eu teria presumido que você queria algo de mim. Dinheiro, contatos, oportunidades. Me tornei muito boa em evitar situações em que as pessoas pudessem querer coisas, e agora eu sei que fui uma idiota por pensar que evitar uma conexão genuína estava me protegendo de qualquer coisa. O sorriso de James era falso. Só estava me deixando mais sozinha. Madison sentiu algo mudar dentro do peito, uma rachadura na parede de mágoa e raiva que ela havia construído. Boa noite, James. Boa noite, Madison. Obrigada pelo café e por me mostrar como é a verdadeira paixão. Enquanto as portas do elevador se fechavam atrás dele, Madison permaneceu na porta, olhando para o local onde ele estivera. O silêncio do apartamento dela parecia ensurdecedor após as revelações da noite. Ela trancou a porta e se encostou nela, fechando os olhos. Parte dela sentia como se tivesse acabado de vivenciar a noite mais romântica da sua vida, enquanto outra parte se sentia manipulada e tola. Como alguém podia mentir tão convincentemente e, ao mesmo tempo, parecer tão genuíno? O telefone de Madison vibrou com uma mensagem de texto. Mensagem. Por um momento, seu coração disparou, pensando que pudesse ser James. Em vez disso, era sua melhor amiga, Sarah, perguntando sobre o prazo, ainda trabalhando no projeto veterano. Longa história. Te ligo amanhã. Ela deixou o telefone de lado e voltou para sua mesa, olhando para o design da organização sem fins lucrativos pelo qual havia se apaixonado apenas algumas horas antes. O trabalho era bom. Ela podia ver isso objetivamente, mas seu entusiasmo parecia abafado pelos eventos da noite. Madison abriu seu laptop e tentou se concentrar, mas sua mente continuava divagando. A reação de James ao trabalho dela tinha sido tão genuína, tão perspicaz. Ele entendeu imediatamente o que ela estava tentando transmitir, viu a história por trás do design. Fosse ele James Wilson, o entregador, ou James Sterling, o bilionário, essa apreciação parecia real. Mas como ela poderia confiar em seu próprio julgamento quando havia sido tão completamente enganada? Madison trabalhou até quase 3 horas da manhã, fazendo os ajustes finais e preparando seus materiais de apresentação. Quando finalmente se deitou, sua mente ainda estava agitada, repassando cada momento da noite e analisando cada palavra que James havia dito. Ela acordou com a luz do sol brilhante entrando pelas janelas e o som estridente do alarme. 6 horas de sono teriam que ser suficientes. A apresentação era às 10 horas e ela ainda precisava tomar banho, se vestir profissionalmente e reunir seus materiais. Enquanto Madison se apressava em sua rotina matinal, ela se viu checando o celular repetidamente. Nenhuma mensagem de James, o que provavelmente era melhor. Ela precisava se concentrar em seu trabalho, não no misterioso bilionário que havia virado sua noite de cabeça para baixo. A organização de veteranos ficava em um prédio modesto na zona sul da cidade. Madison chegou 15 minutos mais cedo, aproveitando o tempo extra para preparar sua apresentação e acalmar os nervos. Os membros do conselho começaram a chegar por volta das 9h50, uma mistura de militares aposentados, líderes comunitários e voluntários que haviam se dedicado a ajudar veteranos sem teto. Sr. Reynolds, disse a coronel Patrícia Martinez, diretora da organização, estamos muito gratos por você ter podido trabalhar conosco neste projeto. Sua reputação a precede. Madison sorriu, sentindo um pouco de sua confiança retornar. Foi uma honra, coronel Martinez. Esta causa é muito próxima do meu coração. Ao iniciar sua apresentação, Madison sentiu a emoção familiar de compartilhar um trabalho pelo qual era apaixonada.
Os membros do conselho se inclinaram para a frente, fazendo perguntas ponderadas e assentindo com a cabeça em agradecimento enquanto ela explicava suas escolhas de design. Era por isso que ela amava seu trabalho, o momento em que a comunicação visual fazia a ponte entre a intenção e a compreensão. O gradiente do azul marinho para o prata representa a transição do serviço militar para a vida civil, explicou Madison, ecoando as palavras que havia compartilhado com James na noite anterior. Mas também sugere esperança, a ideia de que há luz à frente, mesmo nos momentos mais sombrios. Lindo, murmurou um dos membros do conselho. Captura exatamente o que estamos tentando alcançar. A apresentação terminou com aplausos entusiasmados, e Madison sentiu uma onda de satisfação. Independentemente da confusão que James Sterling trouxera à sua vida pessoal, seus instintos profissionais permaneceram apurados. Enquanto ela guardava seus materiais, o coronel Martinez se aproximou. Sr. Reynolds, gostaríamos de discutir a expansão deste projeto. Recebemos um financiamento inesperado e esperamos lançar uma campanha muito maior. Que notícia maravilhosa, respondeu Madison. De que tipo de financiamento estamos falando? Uma doação anônima muito generosa, disse o coronel Martinez com um sorriso. O suficiente para levar esta campanha regional a sério e realmente causar um impacto. Você estaria interessado em liderar o trabalho de design de toda a campanha? O coração de Madison disparou. Este era o tipo de projeto que poderia definir sua carreira, o tipo de trabalho que realmente importava. Com certeza. Quando começamos? Imediatamente, se possível. Nosso benfeitor anônimo foi muito específico sobre querer agir rapidamente. Eles pareciam ter ficado bastante impressionados com seu trabalho inicial. Quando Madison saiu do prédio, sua mente fervilhava de possibilidades. A campanha expandida seria um empreendimento gigantesco, mas era exatamente o tipo de desafio que ela desejava. Ela pegou o telefone para ligar para Sarah e compartilhar a boa notícia. Em vez disso, encontrou uma mensagem de texto de um número desconhecido. Parabéns pela sua apresentação. Espero que esta nova oportunidade lhe traga tanta alegria quanto seu trabalho lhe trouxe. Eu ontem à noite. Já Madison parou de andar, olhando fixamente para a mensagem. A doação anônima. A expansão repentina do projeto. Não podia ser coincidência. James Sterling, de alguma forma, orquestrara aquilo, encontrara uma maneira de apoiar o trabalho dela, respeitando seu pedido de espaço. Parte dela estava furiosa com a presunção. Ela não precisava da caridade dele. Não queria se sentir em dívida com ele, mas outra parte reconheceu o gesto pelo que era. Não era condescendência ou manipulação, mas apreciação genuína pelo trabalho que ele vira em primeira mão. Madison ficou parada na calçada por um longo momento, com pedestres circulando ao seu redor enquanto ela lutava contra emoções conflitantes. James Sterling era claramente um homem acostumado a resolver problemas com dinheiro, mas isso não parecia uma tentativa de comprar seu perdão. Parecia alguém genuinamente movido por sua paixão, tentando ajudá-la a causar um impacto maior. Ela digitou e apagou várias respostas, finalmente decidindo por algo simples. Obrigada por acreditar no trabalho. Os veteranos merecem esse apoio. A resposta dele veio quase imediatamente. Eles merecem alguém que lute por eles como você. Espero que você considere me deixar apoiar projetos futuros, mesmo que nunca mais queira me ver. Madison encarou a mensagem com o coração apertado. Havia algo de comovente na ideia de James Sterling, com toda a sua riqueza e poder, acreditar que ninguém poderia querer sua empresa por si só. Antes que pudesse se questionar, ela digitou: se você realmente quiser apoiar esta causa, a organização poderia usar voluntários para seu programa de refeições de fim de semana. Não é preciso dinheiro, apenas tempo e cuidado genuíno. A resposta veio rapidamente. Quando e onde? Madison sorriu, apesar de tudo. Talvez houvesse esperança para James Sterling, afinal. Madison passou os 2 dias seguintes se dedicando ao design da campanha expandida, trabalhando com uma energia e um foco que surpreenderam até a ela. A doação anônima,
havia sido substancial o suficiente para financiar uma campanha de conscientização sobre multicidades, completa com outdoors, publicidade digital e programas de extensão comunitária. Era o tipo de projeto que poderia mudar vidas e Madison estava determinada a tornar cada elemento perfeito. Ela estava imersa em pesquisas sobre a teoria das cores quando seu telefone tocou na quarta-feira à noite. O nome de Sarah apareceu na tela e Madison percebeu que estava tão absorta no trabalho que se esquecera de retornar às ligações da melhor amiga. Finalmente a voz de Sarah era em partes iguais de alívio e exasperação. Eu estava começando a achar que você tinha sido sequestrada por sprites de design ou algo assim. Você não responde uma única mensagem há 2 dias. Desculpe, disse Madison, salvando seu trabalho e alongando as costas doloridas. Estou atolada com este novo projeto. Lembra daquela organização sem fins lucrativos para veteranos que te contei? Aquela que você ficou acordada a noite toda para terminar? E daí? Eles foram contratados para uma expansão enorme. Alguém fez uma doação anônima que está financiando uma campanha multicidade. Madison fez uma pausa, debatendo o quanto compartilhar sobre os eventos da noite de terça-feira. É complicado. Complicado como eles pediram para você criar algo inapropriado. Por favor, me diga que não é uma daquelas instituições de caridade que secretamente servem de fachada para algo obscuro. Madison riu, apesar de tudo. Não, nada disso. É que a doação pode não ser tão anônima quanto eles alegam. O benfeitor misterioso, disse Sarah com óbvio interesse. Por favor, me diga que não é um cara rico e assustador tentando comprar sua afeição por meio de doações de caridade. A precisão do palpite de Sarah fez Madison perder o controle. Não é exatamente tão simples assim. Madison Reynolds, você está sendo deliberadamente vaga, o que significa que definitivamente há uma história aqui. Desembucha. Madison se viu contando tudo para Sarah, desde o pedido de jantar atrasado pela tempestade até a confissão de James e o momento suspeito da doação. Sarah ouviu sem interromper, ocasionalmente emitindo pequenos sons de surpresa ou desaprovação. Então deixe-me ver se entendi, disse Sarah quando Madison terminou. Um CEO bilionário fingiu ser um entregador, passou a noite se conectando com você tomando café e seu trabalho, confessou sua verdadeira identidade quando você o pegou mentindo e, em seguida, financiou seu projeto anonimamente no dia seguinte. É mais ou menos isso. E você está em conflito porque Madison piscou. Porque ele mentiu para mim por horas. Porque ele transformou nossa conversa em algum tipo de experimento social. Porque eu não tenho ideia de quais são as verdadeiras motivações dele. Ou, disse Sarah pensativamente, porque você tinha sentimentos genuínos pelo entregador James e agora está com medo de que o bilionário James não seja a mesma pessoa. Isso é ridículo, protestou Madison. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela sabia que Sarah tinha chegado desconfortavelmente perto da verdade. É mesmo? Mad, você está solteira há 2 anos porque todo cara que você conhece quer que você crie o logotipo da startup deles de graça, ou fica intimidado quando percebe o quão bem-sucedida você é. Então você conhece alguém que aprecia seu trabalho sem querer nada de você. E acontece que ele é rico o suficiente para definitivamente não precisar de nada de você. Só que ele quer algo. Madison disse que ele quer se sentir como uma pessoa normal tendo interações normais. Eu fui apenas um meio para esse fim. E você foi? Desafiou Sarah. Porque pelo que você me disse, ele pareceu bem devastado quando você descobriu quem ele era. Isso não parece alguém que estava apenas conduzindo um experimento. Madison ficou em silêncio por um momento, lembrando-se da vulnerabilidade nos olhos de James quando ele confessou. Não sei o que pensar, Sarah. Como posso confiar em alguém que começou todo o nosso relacionamento com uma mentira? Observando as ações dele, desde que a verdade veio à tona, disse Sarah pragmaticamente. Ele poderia ter desaparecido e fingido que nada aconteceu. Em vez disso, ele encontrou uma maneira de apoiar algo com que você se importa sem pedir nada em troca. Isso diz algo sobre o caráter dele.
ou diz que ele é realmente bom em manipulação. Mad, querida, eu te observo analisar as pessoas há anos. Seus instintos sobre caráter geralmente são certeiros. O que seu instinto lhe disse sobre James quando você estava conversando com ele na terça à noite? Madison fechou os olhos, lembrando-se de que ele estava solitário, que ele entendia meu trabalho de uma forma que a maioria das pessoas não entende, que ele estava genuinamente interessado em quem eu sou como pessoa, não no que eu poderia fazer por ele. E esses sentimentos são invalidados porque ele mentiu sobre seu trabalho. Eles são complicados porque eu não sei qual versão dele era real. Talvez os dois fossem, sugeriu Sarah. Talvez James, o entregador, fosse apenas James, o bilionário, sem toda a bagagem que vem com o título. Madison afundou-se na cadeira da sua mesa, olhando para o material da campanha dos veteranos espalhado por sua mesa. Ele me mandou uma mensagem sobre ser voluntário no programa de refeições de fim de semana e eu disse a ele quando e onde aparecer. Ótimo, disse Sarah com firmeza. Ações falam mais alto que palavras e definitivamente mais alto que contas bancárias. Se ele aparecer e realmente ajudar, talvez isso diga algo sobre quem ele realmente é. Depois que desligaram, Madison se viu olhando para o celular, percorrendo a breve troca de mensagens que tivera com James. As mensagens dele eram cuidadosas, respeitosas, sem pedir nada além da chance de contribuir para algo significativo. Não havia nada da presunção ou do direito que ela esperaria de alguém com sua riqueza e status. A manhã de sábado chegou cinzenta e chuvosa, o tipo de tempo que fazia ficar na cama parecer a opção mais razoável. Madison quase torceu para que James não aparecesse, que ele revelasse que sua oferta de voluntariado não passava de palavras vazias destinadas a impressioná-la. Seria mais simples se ela pudesse descrevê-lo como apenas mais um rico brincando de se importar com causas sociais. O programa de refeições para veteranos funcionava em um centro comunitário em um dos bairros menos abastados de Chicago. Madison chegou às 7 horas para ajudar na organização, juntando-se aos voluntários regulares na arrumação das mesas e no preparo dos pratos. Estações. O trabalho lhe era familiar. Ela era voluntária ali há 2 anos, desde que seu pai mencionara o quanto o programa havia ajudado alguns de seus amigos veteranos. Às 7h30, ela estava carregando cadeiras dobráveis do depósito quando ouviu a voz do coronel Martinez vindo da cozinha. Você deve ser nosso novo voluntário. Sou Patrícia Martinez, a coordenadora do programa. James Sterling, respondeu a voz familiar. Obrigada por me deixar ajudar. O coração de Madison deu um salto inesperado. Ele realmente tinha vindo. Ela sentou nas cadeiras e olhou ao redor para ver James parado na porta da cozinha com uma aparência completamente diferente do CEO polido ou mesmo do entregador de terno que conhecera. Ele usava jeans escuro, um suéter cinza simples e botas de trabalho que pareciam ter sido usadas de verdade. Seu cabelo era casual, levemente desgrenhado, e sua aparência geral sugeria alguém pronto para sujar as mãos. Você já fez algo assim antes? Perguntou o coronel Martinez. Não exatamente, admitiu James. Mas eu aprendo rápido e estou aqui para fazer sinceramente gostei, disse o coronel com aprovação. Vamos, vou apresentá-lo à equipe. Madison se escondeu atrás da porta do depósito, despreparada para o momento inevitável em que James a veria. Precisava de mais alguns minutos para processar o fato de que ele realmente tinha aparecido e para entender como se sentia a respeito. Madison. A voz do coronel Martinez ecoou pelo ambiente. Venha conhecer nosso novo voluntário. Respirando fundo, Madison saiu do depósito e caminhou em direção à cozinha. Os olhos de James encontraram os dela imediatamente, e ela viu a surpresa cintilar em seu rosto antes de se transformar em algo mais caloroso. Madison, disse ele simplesmente. James. Ela manteve a voz neutra, profissional. Eu não sabia que você era voluntário aqui. Espero que não haja problema, disse ele cuidadosamente. Você mencionou que eles poderiam precisar de ajuda e eu queria contribuir. O coronel Martinez olhou entre eles com óbvia curiosidade.
Vocês dois se conhecem? Nós nos conhecemos, disse Madison antes que James pudesse responder. Recentemente? Bem, isso é conveniente, disse o coronel. Madison é uma das nossas voluntárias mais experientes. Ela pode te mostrar como funciona, James. Madison viu o leve sorriso de James diante da ironia. Ali estava ela, mais uma vez, em posição de lhe ensinar algo que ele alegava querer entender. Eu apreciaria isso, disse James, sem tirar os olhos do rosto de Madison. Enquanto os outros voluntários terminavam os preparativos, Madison se viu sozinha com James na área de serviço. O silêncio se estendeu entre eles, repleto de perguntas não ditas e emoções cuidadosamente contidas. Você veio, disse Madison finalmente. Eu disse que viria. Muitas pessoas dizem coisas que não querem dizer. James a encarou diretamente. Estou tentando não ser mais uma dessas pessoas. As horas seguintes se passaram em uma dança cuidadosamente coreografada de proximidade e distância. Madison mostrou a James como servir refeições, como interagir com os veteranos que passavam pela fila e como limpar a bagunça entre os horários de pico. Ele ouviu atentamente as instruções dela, fez perguntas ponderadas e se dedicou ao trabalho com uma sinceridade que a surpreendeu. O que mais impressionou Madison foi a naturalidade com que James se conectou com os veteranos. Ele não os menosprezava, nem os tratava como se fossem casos de caridade. Em vez disso, ouvia suas histórias, lembrava-se de seus nomes e tratava cada pessoa com genuíno respeito. Quando um veterano idoso chamado Frank mencionou sua luta para encontrar moradia acessível, James não ofereceu chavões vazios ou soluções imediatas. Ele simplesmente ouviu e fez perguntas ponderadas sobre a situação de Frank. Você é bom nisso, disse Madison durante um breve intervalo entre o almoço e o jantar. James ergueu os olhos do balcão de atendimento que estava limpando. Não é difícil tratar as pessoas com dignidade. Você ficaria surpreso com a quantidade de voluntários que lutam contra esse conceito, respondeu Madison. Algumas pessoas vêm aqui para se sentirem bem consigo mesmas, não para realmente ajudar. E em qual categoria eu me encaixo? Madison estudou seu rosto, notando a genuína incerteza em sua expressão. Ainda estou tentando descobrir isso. Eles trabalharam lado a lado pelo resto do dia, entrando em um ritmo tranquilo que parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Este era um James diferente do misterioso entregador ou do CEO bilionário. Esta versão era mais tranquila, mais atenciosa, despojada de pretensão de uma forma que fez as defesas de Madison vacilar. Enquanto limpavam a mesa após o jantar, o coronel Martinez se aproximou deles com um sorriso caloroso. James, devo dizer que, para alguém sem experiência, você se adaptou muito bem a isso. Tive um bom professor, respondeu James, olhando para Madison. Bem, adoraríamos tê-lo de volta a qualquer momento, disse o coronel. Madison, posso falar com você em particular por um momento? Madison seguiu a coronel até seu pequeno escritório. Imaginando-se de alguma forma, seu relacionamento complicado com James havia se tornado óbvio. Aquele rapaz é incrível, disse o coronel Martinez sem preâmbulos. Você sabe muito sobre a trajetória dele? Alguma coisa, disse Madison cuidadosamente. Ele mencionou que trabalha com finanças, mas há algo nele que sugere mais do que isso. A maneira como ele se comporta, as perguntas que faz, são muito perspicazes. O coronel fez uma pausa. Estou me perguntando se ele estaria interessado em se juntar ao nosso conselho de administração. Seria bom alguém com sua inteligência evidente e seu genuíno cuidado com a nossa missão. Madison quase engasgou. James Sterling, CEO bilionário, sendo recrutado para o conselho de uma organização sem fins lucrativos, porque os impressionou como voluntário. A ironia era quase insuportável. Acho que ele ficaria honrado com o convite, Madison conseguiu dizer. Embora possa ter algumas restrições de agenda com seu trabalho regular. Claro. Bem, você se importaria de perguntar a ele? Você parece conhecê-lo melhor do que o resto de nós. Quando Madison voltou para a sala principal,
Encontrou James empilhando cadeiras com a mesma precisão metódica que provavelmente usava nas negociações da diretoria. A maioria dos outros voluntários já havia ido embora, deixando-os praticamente sozinhos no amplo espaço. O coronel Martinez quer convidá-lo para se juntar ao conselho de administração, disse Madison sem preâmbulos. A mão de James permaneceu imóvel na cadeira que ele estava movendo. Ela o quê? Pergunta Madison. Ela está impressionada com sua perspicácia e dedicação. Ela acha que você seria um trunfo para a equipe de liderança deles. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de James, e Madison ficou impressionada com o quão genuinamente satisfeito ele parecia. Ela quer recrutar James, o voluntário, não James, o bilionário. Exatamente. Madison cruzou os braços, observando-o. Como você se sente? Talvez eu não seja completamente inútil em ser uma pessoa normal, disse James baixinho. Ele terminou de empilhar as cadeiras e se virou para encará-la de frente. Madison, posso te perguntar uma coisa? Depende do que for. Você está com raiva por eu ter vindo aqui hoje? Perguntou Madison, considerando a pergunta. Eu estava preparada para isso. Achei que você poderia estar aqui para me impressionar ou para provar algo sobre si mesma. E agora? Agora eu acho que você realmente se importa com este lugar e essas pessoas, o que torna tudo mais complicado. James se aproximou com uma expressão séria. Por que complicado? Porque é mais fácil ignorar alguém superficial e egoísta do que alguém que está realmente tentando melhorar. A voz de Madison mal passava de um sussurro. Eu queria que você fosse o tipo de pessoa que eu pudesse descartar, James. Isso tornaria tudo muito mais simples. E o que seria isso? Madison gesticulou entre eles, lutando para encontrar palavras para a tensão elétrica que vinha crescendo o dia todo. Seja lá o que for, essa conexão que não deveria existir, mas existe mesmo assim. James estava perto o suficiente agora para que ela pudesse ver o brilho dourado em seus olhos azuis e captar o leve aroma de sua colônia sob os cheiros mais práticos de limpador industrial e serviço de alimentação. Madison, ele disse suavemente, eu sei que não tenho o direito de perguntar isso, mas você consideraria jantar comigo desta vez? Sem pretensão, sem jogos, apenas James Sterling, perguntando a Madison Reynolds se ela gostaria de nos conhecermos honestamente. O coração de Madison batia forte contra suas costelas. Tudo o que era lógico lhe dizia para dizer não, para manter distância daquele homem que já havia virado seu mundo de cabeça para baixo uma vez, mas olhando em seus olhos, vendo a vulnerabilidade ali, ela se viu querendo correr o risco. Um jantar, ela disse finalmente. Em algum lugar normal, não em um restaurante 5 estrelas onde os garçons sabem seu nome e o vinho custa mais do que meu aluguel. O sorriso de James era radiante. Conheço o lugar perfeito. 2 noites depois, Madison se viu do lado de fora de um pequeno restaurante italiano em Little Italy, olhando seu reflexo na janela escura e se perguntando se havia enlouquecido. Ela havia escolhido a roupa com cuidado, casual o suficiente para mostrar que não estava tentando impressioná-lo, mas elegante o suficiente para se sentir confiante. Um vestido preto simples, sapatilhas confortáveis e os brincos de pérola vintage da avó. James já estava esperando em uma mesa de canto quando ela chegou, e Madison sentiu a respiração falhar. Ele usava calças escuras e uma camisa azul de botões que realçava seus olhos. Mas o que mais a impressionou foi como ele parecia relaxado. Este não era o CEO polido das revistas, nem mesmo o voluntário cuidadoso de sábado. Era simplesmente um homem esperando por uma mulher. Ele estava interessado em conhecê-la melhor. Você encontrou, disse ele, levantando-se quando ela se aproximou. GPS é uma coisa maravilhosa, respondeu Madison, aceitando a cadeira que ele puxou para ela. Embora eu tenha que admitir, estou surpresa que você saiba sobre lugares como este. James se acomodou em frente a ela com um sorriso autodepreciativo. Acredite ou não, eu não cresci rico. Este era, na verdade, um dos meus restaurantes favoritos na faculdade, quando eu vivia de lamen
e bolsas de estudo. A admissão surpreendeu Madison. Acho que presumi que se nasce em berço de ouro. Mais como um garfo de plástico, disse James rindo. Meu pai era professor de matemática no ensino médio. Minha mãe era enfermeira. Eles se esforçaram até a exaustão para me dar oportunidades que nunca tiveram. O que mudou? Uma combinação de trabalho duro, bom senso e provavelmente mais sorte do que eu merecia, disse James simplesmente. Desenvolvi um software de investimento na pós-graduação que acabou valendo muito mais do que eu esperava. A conversa foi interrompida por uma garçonete que reconheceu James claramente, embora fosse profissional o suficiente para não fazer uma cena. Enquanto faziam os pedidos, Madison notou que James escolhia modestamente, preferindo as opções mais caras a pratos simples de massa. "Posso te perguntar uma coisa?" disse Madison depois que a garçonete saiu. "Qualquer coisa. Por que a farsa na terça à noite? Quer dizer, sério, o que você esperava conseguir?" James ficou em silêncio por um momento, girando o vinho na taça. Sinceramente, eu estava cansado de me sentir sozinho. Sei que parece ridículo vindo de alguém que tem todas as vantagens materiais, mas a riqueza tem um jeito de isolar. As pessoas ou querem algo de você ou se sentem intimidadas por você. Conexões genuínas se tornam quase impossíveis. Então, você decidiu fingir ser outra pessoa. Eu decidi ser outra pessoa. Por algumas horas, eu queria experimentar como era ser julgado por minhas ações e palavras, em vez da minha conta bancária. James encontrou os olhos dela. O que eu não esperava era encontrar alguém que me fizesse querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Madison sentiu um calor brotar em seu peito, mas se forçou a manter o foco. Como sei que isso não é apenas mais uma apresentação? Como sei que você está sendo genuíno agora? Você não sabe, James disse simplesmente. Tudo o que posso fazer é ser honesto sobre minhas intenções e esperar que minhas ações provem minha sinceridade com o tempo. Não estou pedindo que confie completamente em mim esta noite, Madison. Estou apenas pedindo a chance de ganhar essa confiança. A comida chegou e a conversa mudou para assuntos mais leves. O trabalho de Madison, o interesse genuíno de James pelo terceiro setor, o amor que ambos compartilhavam por filmes antigos e livrarias independentes. À medida que a noite avançava, Madison se viu relaxando, apesar das reservas. Essa versão de James parecia autêntica de uma forma que fazia sua raiva anterior parecer quase mesquinha. "Posso perguntar sobre seus pais?" perguntou Madison enquanto compartilhavam tiramisu. "Você os mencionou antes, mas depois mudou de assunto rapidamente." A expressão de James se suavizou com evidente afeição. "Eles são pessoas incríveis, ainda casados depois de 35 anos, ainda morando na mesma casa onde eu cresci. Meu sucesso permitiu que eles se aposentassem confortavelmente, mas eles se recusam a me deixar comprar nada extravagante para eles. Eles se orgulham do que eu conquistei, mas também me mantêm com os pés no chão. Eles sabem da sua experiência com o entregador?" James riu, balançando a cabeça. "Minha mãe me daria um sermão de 1 hora sobre a honestidade ser a base de todos os relacionamentos. Ela provavelmente gostaria de você, na verdade. Ela está sempre me dizendo que preciso encontrar alguém que me desafie intelectualmente e me mantenha humilde. Mulher inteligente. A mais inteligente. Ela costumava dizer que a medida de uma pessoa não é o que ela tem, mas o que ela faz com o que lhe foi dado." Madison estudou o rosto de James enquanto ele falava sobre sua mãe, notando o amor e o respeito genuínos em sua expressão. Era mais uma peça do quebra-cabeça que compunha aquele homem complexo. Mais um motivo para acreditar que seu interesse por ela e por causas como o programa de veteranos pudesse ser genuíno. Enquanto se preparavam para sair do restaurante, James hesitou. "Madison, eu sei que isso provavelmente é presunçoso, mas você gostaria de dar uma volta? Está uma noite linda, e eu ainda não estou pronta para que esta noite acabe." Madison olhou para fora, para o céu claro e as luzes cintilantes da cidade.
Apesar de todas as suas reservas, apesar da voz em sua cabeça alertando-a para ter cuidado, ela se viu concordando. Apenas uma volta, ela disse. Nada mais. Apenas uma volta, James concordou. Mas o calor em seu sorriso sugeria que ele estava tão relutante quanto ela em deixar a noite terminar. Eles caminharam pelas ruas tranquilas de Little Italy, seus passos ecoando suavemente na calçada. O bairro tinha uma qualidade atemporal à noite, com a luz suave entrando pelas janelas dos restaurantes e o som distante das risadas vindas dos cafés ao ar livre. Madison se viu caminhando mais perto de James do que o estritamente necessário, atraída pela conversa descontraída e pelo conforto inesperado de sua presença. "Obrigada", disse James de repente quando pararam na faixa de pedestres. "Por quê?" "Por me dar uma chance de me explicar. Por não me dispensar completamente depois de terça à noite." Ele se virou para olhá-la com uma expressão séria. "Sei que te magoei com a minha mentira, e sei que confiança não é algo que eu possa comprar ou exigir. O fato de você estar aqui esta noite significa mais para mim do que você imagina." Madison sentiu suas paredes cuidadosamente construídas tremerem. "James, preciso que você entenda uma coisa. Trabalhei muito duro para construir uma vida onde sou valorizada pelas minhas habilidades e pelo meu caráter, não pelo que posso oferecer a outra pessoa. Quando você mentiu para mim, foi como se estivesse me reduzindo a um estudo de caso." "Você nunca foi um estudo de caso", disse James com firmeza. "Você foi a pessoa mais genuína que conheci em anos, e eu estava apavorado de que, se você soubesse quem eu realmente era, me veria de forma diferente." "Como?" "Como todo mundo vê. Como um conjunto de bens em vez de uma pessoa. Como alguém cujo valor é medido em dólares em vez de caráter." Eles retomaram a caminhada, entrando em uma rua mais tranquila, ladeada por casas de arenito. Madison considerou suas palavras, compreendendo pela primeira vez o fardo que acompanha a riqueza extrema. "Deve ser solitário", disse ela baixinho. Ou era, até eu te conhecer." Madison parou de andar. "James, você não pode me pressionar tanto. Não posso ser responsável por curar sua solidão." "Não foi isso que eu quis dizer", disse James rapidamente. "Não espero que você conserte nada na minha vida. O que quero dizer é que te conhecer me lembrou como é se conectar com alguém autenticamente. Quer você escolha me ver novamente ou não. Esse é um presente pelo qual sempre serei grato." Eles chegaram a um pequeno parque vazio, exceto por um corredor ocasional e o suave farfalhar das folhas na brisa da noite. Madison se acomodou em um banco e James se juntou a ela, mantendo uma distância respeitosa. "Posso te contar uma coisa?" disse Madison, olhando para as estrelas quase invisíveis através do brilho da cidade. "Qualquer coisa. Quando eu era criança, meu pai costumava me contar histórias sobre as pessoas com quem ele serviu. Homens e mulheres que deram tudo por seu país, apenas para voltar para casa e lutar para encontrar seu lugar na vida civil. Ele sempre dizia que a verdadeira medida de uma sociedade era como ela tratava seus membros mais vulneráveis. É por isso que o Projeto Veteranos significa tanto para você?" Madison assentiu. "Meu pai foi um dos sortudos. Ele tinha apoio, benefícios educacionais, uma família que entendia o que ele tinha passado. Mas muitos outros não têm essas vantagens. Quando consigo usar minhas habilidades para ajudar organizações que os atendem, sinto como se estivesse honrando o serviço dele e o deles." James ficou em silêncio por um momento. "Seu pai parece um homem incrível." "Ele é. Ele provavelmente gostaria de você, apesar da sua introdução nada convencional à minha vida." "Por quê?" Madison sorriu. "Porque você apareceu no programa de refeições e realmente trabalhou. Porque você ouviu as histórias dos veteranos sem tentar consertar tudo ou jogar dinheiro nos problemas deles. Porque você os tratou com dignidade. Isso é simplesmente decência humana básica. Você ficaria surpreso com o quão incomum é a decência humana básica, especialmente entre pessoas com recursos."
Madison se virou para olhá-lo. Eu vi doadores ricos visitarem as instalações como se fosse um zoológico, tirando fotos para suas redes sociais, sem nunca realmente se envolverem com as pessoas que supostamente estão ajudando. E você pensou que eu poderia ser uma dessas pessoas. Eu estava preparada para você ser. Teria sido mais fácil se você estivesse. James se mexeu no banco para encará-la melhor. Madison, quero que saiba que, independentemente do que aconteça entre nós pessoalmente, estou comprometido em apoiar o programa de veteranos, não porque esteja tentando impressioná-la, mas porque você me mostrou o ótimo trabalho que eles estão fazendo. Cuidado, disse Madison com um leve sorriso. O coronel Martinez leva a sério essa posição no conselho. Você se surpreenderia em saber que estou realmente considerando isso? Madison piscou. Sério? Passei anos focado em gerar lucro, em construir riqueza por si só, mas dedicando tempo ao programa de refeições, vendo o impacto do serviço real. Isso me fez perceber que quero fazer algo que importe além do meu lucro líquido. Isso é uma grande mudança em relação à administração de uma empresa de investimentos. Não é uma mudança, corrigiu James. Além disso, sou bom no que faço. E esse sucesso me dá os recursos para apoiar causas com as quais me importo. Mas quero ser mais do que apenas um talão de cheques. Madison estudou seu perfil sob a iluminação suave do parque. Sabe, quando você fala assim, quase consigo esquecer como nos conhecemos. Talvez seja esse o ponto, disse James suavemente. Talvez o homem que você conheceu na terça à noite, aquele que estava genuinamente interessado no seu trabalho e na sua paixão. Talvez seja quem eu realmente sou por trás de todas as complicações. E talvez a mulher que convidou um estranho para vir de uma tempestade. Talvez ela seja quem eu sou quando paro de pensar demais em tudo. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável por vários minutos, observando os carros passando e ouvindo os sons distantes da cidade. Madison sentiu uma sensação de paz que não sentia desde terça à noite, como se a conversa finalmente tivesse lhe permitido reconciliar as diferentes versões de James que encontrara. Eu provavelmente deveria ir para casa, disse Madison por fim, embora não tenha feito menção de sair do banco. Provavelmente. James concordou, também permanecendo sentado. Tenho uma reunião amanhã cedo sobre a expansão da campanha. Como está indo? Madison sorriu. Muito bem, na verdade. A doação anônima nos permitiu sonhar mais alto do que jamais imaginamos ser possível. Estamos considerando a colocação de outdoors, campanhas digitais e até mesmo um documentário. Isso é incrível. Tenho certeza de que seu pai ficaria orgulhoso. Acho que sim. Madison finalmente se levantou, tirando fiapos invisíveis do vestido. James? Sim. Obrigada por esta noite, por ser honesta, por ouvir, por não tentar me sobrecarregar com gestos grandiosos ou presentes caros. James também se levantou com um sorriso caloroso e genuíno. Obrigada por me dar uma segunda chance. Enquanto caminhavam de volta para o restaurante onde Madison havia estacionado o carro, ela se viu temendo o fim da noite. O tempo que passaram juntos pareceu natural, confortável, de uma forma que a surpreendeu. Quando chegaram ao carro dela, James não fez menção de se convidar para continuar a noite em outro lugar, pelo que Madison ficou grata. Ela ainda não estava pronta para esse nível de complicação. Madison, disse James enquanto ela destrancava a porta do carro. Sim. Você consideraria me ver novamente? Sem pressão, sem expectativas, apenas a chance de continuarmos nos conhecendo honestamente. Madison olhou nos olhos dele, vendo esperança temperada com respeito por sua autonomia. Eu gostaria disso, disse ela suavemente. Sério? Sério. Mas devagar, James. Preciso de tempo para processar tudo isso, para entender como me sinto em relação a tudo o que aconteceu. Claro, no ritmo que você preferir. Madison impulsivamente se levantou na ponta dos pés e beijou o rosto dele, sentindo o leve aroma de sua colônia e o calor de sua pele. Boa noite, James Sterling. Boa noite, Madison Reynolds.
Enquanto dirigia para casa pelas ruas tranquilas, Madison se viu sorrindo, apesar de todas as complicações que a esperavam. Talvez Sarah estivesse certa. Talvez estivesse pensando demais. Talvez, às vezes, os melhores relacionamentos fossem aqueles que começavam das maneiras mais inesperadas. Seu telefone vibrou com uma mensagem quando ela entrou na garagem. Obrigada por uma noite perfeita. Bons sonhos, Jay. Madison salvou a mensagem e subiu as escadas para seu apartamento, sentindo-se mais leve do que nos últimos dias. O dia seguinte traria novos desafios, novas perguntas sobre James e seu início complicado. Mas, naquela noite, ela se contentava em se apegar à lembrança de conversas fáceis, risadas genuínas e à possibilidade de que algo real pudesse estar crescendo entre eles. Afinal, as melhores histórias de amor geralmente começavam com as circunstâncias mais improváveis. E sendo honesta consigo mesma, Madison estava curiosa para ver aonde essa história em particular poderia levar. 3 semanas depois, Madison estava dando os retoques finais na campanha dos veteranos quando seu telefone tocou. O nome de James apareceu na tela e ela sentiu a familiar onda de entusiasmo que suas ligações começavam a evocar. Oi? Ela respondeu, sem conseguir esconder o sorriso. Como vai você? Como está indo a campanha? Quase pronta. Os designs dos outdoors foram aprovados. Os componentes digitais estão prontos para o lançamento e a equipe do documentário começa a filmar na semana que vem. Madison recostou-se na cadeira da escrivaninha, esticando os braços acima da cabeça. Tenho que admitir, ter recursos ilimitados torna este trabalho muito mais gratificante. Fico feliz em saber disso. Escute. Eu estava pensando se você estaria livre neste sábado. Tem uma coisa que eu gostaria de lhe mostrar. Que tipo de coisa? Uma surpresa? Confie em mim. Madison hesitou. Nas últimas 3 semanas, ela e James se viram 6 vezes. Jantares, reuniões para tomar café, outra sessão de voluntariado no centro de veteranos. Cada encontro aprofundava sua compreensão de quem ele realmente era por trás da riqueza e do status. Mas as surpresas ainda a deixavam nervosa. Preciso de passaporte? Ela perguntou finalmente. James riu. Não é preciso viajar para o exterior. Apenas vista-se confortavelmente e esteja pronto para uma caminhada. Certo, disse Madison. Decisão tomada. Mas se isso envolver helicópteros ou jatos particulares, estou fora. Nada de helicópteros, eu prometo. A manhã de sábado chegou fresca e clara, com o tipo de sol de outono que fazia Chicago parecer um cartão postal. Madison escolheu jeans, botas confortáveis e um suéter quente. Depois passou mais tempo do que o necessário debatendo se deveria levar um casaco. O tempo estava perfeito, mas ela não tinha ideia do que James havia planejado. Ele chegou pontualmente, dirigindo um sedã modesto em vez do Bentley que ela esperava. Madison ergueu uma sobrancelha ao se sentar no banco do passageiro. Carro emprestado? Perguntou ela. Meu carro, respondeu James divertido. Eu sei que é chocante, mas eu não dirijo uma limusine incrustada de diamantes para o trabalho todos os dias. O Bentley na terça à noite, o carro da empresa, trazido pelo meu motorista porque eu tinha bebido e não era burro o suficiente para dirigir numa tempestade. James se misturou ao trânsito. Seus movimentos são confiantes, mas não agressivos. Na verdade, prefiro dirigir quando posso. É uma das poucas vezes em que me sinto completamente normal. Eles dirigiram pela cidade e entraram nos subúrbios, passando por shoppings e bairros residenciais que se tornaram progressivamente mais sofisticados. Madison tentou adivinhar o destino deles, mas James havia escolhido uma rota que não revelava nada sobre a localização final. Posso te perguntar uma coisa? Disse Madison quando pararam no sinal vermelho. Sempre. Você já sentiu falta de ser anônimo? Quer dizer, poder ir a lugares sem ser reconhecido ou ter pessoas querendo coisas de você? James às vezes considerava a pergunta seriamente, mas percebi que o que eu realmente sentia falta não era do anonimato, era da autenticidade,
A chance de ser eu mesmo sem toda a bagagem que vem com meu nome e reputação. E agora estou aprendendo que é possível ser autêntico, mesmo quando as pessoas sabem quem você é. Só requer ser mais seletivo sobre com quem você passa o tempo. O sinal ficou verde e eles continuaram dirigindo até James entrar no estacionamento do que parecia ser um canteiro de obras. Madison olhou ao redor, confusa, para as barreiras de concreto e os prédios parcialmente construídos. James, que lugar é este? Vamos, disse ele, saindo do carro. Eu vou te mostrar. Eles se aproximaram de uma grande placa que dizia Centro Comunitário da Fundação Sterling, inauguração na primavera de 2024. Os olhos de Madison se arregalaram ao ler o texto menor detalhando as comodidades planejadas, instalações de treinamento profissional, serviços de saúde mental, assistência habitacional de transição e um centro de recursos para veteranos. James, ela sussurrou. O que é isso? É nisso que venho trabalhando nos últimos 6 meses, disse ele, com a voz carregada de orgulho e nervosismo. Um lugar onde as pessoas que precisam de apoio podem encontrá-lo sem julgamento ou burocracia. O programa para veteranos me deu a ideia, mas isso servirá a qualquer um que precise de um novo começo. Madison se aproximou da placa, lendo os planos detalhados da instalação. Isso é incrível. O escopo dos serviços, o design cuidadoso, é exatamente o que comunidades como esta precisam. Eu esperava que você pensasse assim, disse James, pegando o celular para mostrar as renderizações arquitetônicas, porque eu gostaria que você projetasse a marca e a sinalização de toda essa instalação. Madison o encarou. James, este é um projeto enorme, o tipo de coisa pela qual grandes empresas de design competem, e eu estou oferecendo a você se quiser. Por que eu? Quer dizer, me sinto honrada, mas você poderia contratar qualquer um. James guardou o celular e olhou diretamente nos olhos dela. Porque você entende o que esse tipo de trabalho significa para as pessoas. Porque você enxerga, além da superfície, a real necessidade humana. Porque quando você projeta algo, você não está apenas fazendo com que pareça bonito. Você está tornando-o acolhedor, digno, esperançoso. Madison sentiu lágrimas arderem nos olhos. Este seria um trabalho que definiria sua carreira. Espero que sim. Você merece ter seu talento reconhecido nesta escala. Eles passaram a hora seguinte caminhando pelo canteiro de obras com James, explicando sua visão para cada área da instalação. Sua paixão pelo projeto era evidente, em cada palavra. E Madison se viu se apaixonando um pouco mais, não apenas pelo homem, mas pelo sonho dele de fazer uma diferença real na vida das pessoas. Tem mais uma coisa, disse James enquanto voltavam para o carro. O conselho da Fundação Sterling quer lhe oferecer um cargo permanente como diretora de estratégia criativa. Você supervisionaria a marca e a comunicação de todas as nossas iniciativas. Madison parou de andar. Você está falando sério? Completamente. O salário seria competitivo com os cargos corporativos importantes, mas o trabalho seria focado inteiramente em projetos de serviços comunitários e sem fins lucrativos. Coisas que importam. James, não sei o que dizer. Diga que você vai pensar sobre isso. O conselho da fundação se reúne na próxima quinta-feira, se você estiver interessado em saber mais detalhes. Enquanto dirigiam de volta para a cidade, a mente de Madison fervilhava de possibilidades. A oportunidade que James estava oferecendo representava tudo o que ela sonhava. A chance de usar suas habilidades para um trabalho significativo enquanto construía uma carreira sustentável. Posso te perguntar algo pessoal? Perguntou Madison enquanto se aproximavam de seu bairro. Claro. Esta oferta está relacionada aos seus sentimentos por mim? Porque se estiver, eu preciso saber. James ficou em silêncio por vários minutos, e Madison apreciou que ele estivesse dando à questão a consideração séria que merecia. Meus sentimentos por você me fizeram perceber o quanto valorizo a autenticidade e a paixão genuína, disse ele finalmente.
mas a oferta de emprego se baseia inteiramente no seu talento e na qualidade do seu trabalho. O conselho da fundação analisou seu portfólio sem saber sobre nosso relacionamento pessoal. Eles foram unânimes em querer recrutá-la. E se as coisas não derem certo entre nós pessoalmente, você ainda seria a pessoa mais qualificada para o cargo, e eu seria profissional o suficiente para separar negócios de sentimentos pessoais. James olhou para ela quando pararam em um sinal vermelho. Madison, eu me importo demais com você para colocar sua carreira em risco por causa do nosso relacionamento, seja lá o que for que esse relacionamento venha a se tornar. Quando chegaram ao prédio de Madison, ela se viu relutante em encerrar o dia. O projeto do centro comunitário havia despertado sua imaginação de maneiras que ela não esperava, e a oferta de emprego representava uma oportunidade com a qual ela nunca ousara sonhar. Obrigada, disse ela enquanto James a acompanhava até a entrada do prédio. Por me mostrar o centro, por pensar em mim para o cargo, por entender a importância desse tipo de trabalho. Para mim. Obrigada por se importar o suficiente para fazer isso valer a pena, respondeu James. Madison olhou para ele, notando como a luz do sol da tarde realçava o dourado em seus olhos. Sem pensar muito, ela se levantou na ponta dos pés e o beijou suavemente. Brevemente, mas com ternura suficiente para transmitir seus sentimentos crescentes. Te ligo depois da reunião do conselho, disse ela contra os lábios dele. Estarei esperando, murmurou James de volta. Enquanto Madison o observava ir embora, percebeu que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela nunca havia previsto. A mulher assustada e reservada que abrira a porta para um misterioso entregador 3 semanas antes estava pronta para correr riscos que nunca havia considerado antes. Caminhando até seu apartamento, Madison se sentiu mais leve do que em anos. Às vezes, os encontros mais inesperados levavam às possibilidades mais extraordinárias, e às vezes, se você tivesse muita sorte, um estranho entregando comida em uma tempestade acabava sendo alguém que poderia te ajudar a realizar seus sonhos. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para James. Quinta-feira não pode chegar logo o suficiente. Obrigada por acreditar em mim. A resposta dele veio imediatamente. Obrigada por me fazer. Acredite em mim mesma. As mãos de Madison tremiam levemente enquanto ela ajustava o blazer pela 3ª vez diante do espelho. Quinta-feira havia chegado mais rápido do que ela esperava, e a reunião do conselho da Fundação Sterling, que determinaria seu futuro profissional, seria em 2 horas. Ela havia passado os 3 dias anteriores preparando uma apresentação que demonstrasse não apenas suas habilidades em design, mas também sua compreensão de como a comunicação visual poderia ampliar o impacto do trabalho sem fins lucrativos. Os escritórios da fundação ocupavam os 3 últimos andares de um reluzente edifício no centro da cidade, com vista panorâmica do lago Michigan e do horizonte de Chicago. Madison se apresentou à recepcionista, tentando transmitir confiança apesar do frio na barriga. A senhora. Reynolds, uma mulher na casa dos 50 anos, aproximou-se com um sorriso caloroso. Sou Catherine Wells, diretora executiva da Fundação. Estamos muito felizes que você tenha se juntado a nós hoje. Madison seguiu Catherine pelos corredores repletos de fotografias que documentavam o trabalho da Fundação ao redor do mundo. Projetos de água potável em comunidades rurais, programas educacionais em bairros carentes, esforços de socorro em desastres que haviam impactado milhares de vidas. O escopo era de tirar o fôlego e um pouco intimidador. Devo mencionar, Catherine disse ao se aproximarem da sala de conferências, que James não participaria da discussão de hoje. Ele se recusou a se manifestar para evitar qualquer aparência de impropriedade, dada a relação pessoal de vocês. Madison sentiu uma pontada de pânico. Ela contava com a presença familiar de James para acalmar seus nervos. Claro, isso faz sentido. A sala de conferências comportava 8 pessoas ao redor de uma mesa de mogno polido, representando diversas origens em negócios, trabalho sem fins lucrativos e liderança comunitária.
Madison reconheceu vários rostos dos círculos sociais e filantrópicos de Chicago, incluindo um ex-prefeito e o presidente de um grande sistema hospitalar. Senhora Reynolds, Catherine começou após as apresentações. Revisamos seu portfólio extensivamente e estamos impressionados tanto com a qualidade do seu trabalho quanto com seu comprometimento com causas significativas. Hoje, gostaríamos de ouvir sua visão de como o design e a comunicação podem promover nossa missão. Madison iniciou sua apresentação, sentindo sua confiança crescer enquanto falava sobre o poder da narrativa visual para criar conexões emocionais entre doadores e causas. Ela mostrou exemplos de seu trabalho para a organização de veteranos, explicando como uma marca bem pensada pode dignificar, em vez do que ser condescendente com as pessoas atendidas. Um dos maiores desafios na comunicação de organizações sem fins lucrativos, explicou Madison, é evitar o que chamo de turismo da pobreza, a tendência de explorar circunstâncias difíceis para manipulação emocional. Um design eficaz conta a história da resiliência e da esperança, não apenas da necessidade. Os membros do conselho assentiram em agradecimento, fazendo perguntas ponderadas sobre metodologia, cronograma e alocação de recursos. Madison se viu relaxando na discussão, energizada pelo interesse genuíno deles em criar mudanças positivas. Vamos falar sobre o projeto do centro comunitário, disse a doutora Sarah Chen, membro do conselho que administrava uma rede de clínicas gratuitas. Como você abordaria a construção da marca de uma instituição que atende populações tão diversas? Madison já havia antecipado essa pergunta. A chave é encontrar temas universais, respeitando a dignidade individual. A marca precisa ser acolhedora, sem ser condescendente, profissional, sem ser intimidante. Eu recomendaria extensas sessões de colaboração com a comunidade para garantir que o design final reflita as reais necessidades e preferências das pessoas que usarão o espaço. E como você vê essa posição evoluindo ao longo do tempo? Perguntou Robert Harrison, um executivo aposentado de uma organização sem fins lucrativos. Prevejo a construção de um departamento de comunicação abrangente que possa apoiar todas as iniciativas da Fundação. Não apenas design, mas mensagens estratégicas, alcance comunitário e mensuração de impacto. A comunicação visual deve ser integrada a todos os aspectos de como nos conectamos com as comunidades que atendemos. A apresentação terminou com perguntas e discussões entusiasmadas. Madison sentia-se cautelosamente otimista enquanto Catherine a acompanhava de volta ao elevador. Isso foi excelente, disse Catherine. Vocês terão notícias nossas amanhã à tarde. Mas posso dizer que a resposta foi extremamente positiva. Madison agradeceu e voltou para a rua, com a mente fervilhando com as possibilidades que a vaga representava. Conseguisse ou não o emprego, a experiência havia esclarecido algo importante. Ela estava pronta para um trabalho que a desafiasse de novas maneiras. Seu telefone vibrou com uma mensagem de James. Como foi? Melhor do que o esperado, ela respondeu. Disseram, terei notícias amanhã. A resposta veio rapidamente. Aconteça o que acontecer, estou orgulhosa de você por se esforçar. Madison sorriu enquanto caminhava em direção ao carro. Ao longo do último mês, ela passou a apreciar a capacidade de James de apoiar suas ambições sem tentar controlar ou influenciar o resultado. Era uma maturidade que ela não esperava de alguém acostumado a fazer as coisas do seu jeito nos negócios. Naquela noite, Madison encontrou Sarah para jantar no lugar de sempre, um aconchegante bar de vinhos perto do apartamento de Sarah. Ela contou à melhor amiga sobre a reunião do conselho, enquanto compartilhavam aperitivos e uma garrafa de Pinot Noir. Então, deixa eu ver se entendi, disse Sarah, girando o macarrão no garfo. O bilionário misterioso que fingiu ser entregador ofereceu a você o emprego dos seus sonhos, trabalhando em projetos que podem realmente mudar a vida das pessoas. Essa é a versão simplificada. Sim. E você está preocupada, Madison, porque não tenho certeza se consigo separar meus sentimentos por James do meu julgamento profissional.
E se eu só estiver sendo considerada por causa do nosso relacionamento? E se eu aceitar o emprego, terminarmos e tudo ficar incrivelmente estranho? Maddie, você tem pensado demais nisso desde o começo, disse Sarah gentilmente. Por tudo o que você me disse, o conselho tomou a decisão com base no seu trabalho, não na recomendação do James. E mesmo que o relacionamento de vocês não dê certo, vocês ainda estariam fazendo um trabalho significativo pelo qual são apaixonadas. Mas, e se vocês parassem de criar catástrofes e começassem a celebrar o fato de alguém reconhecer seu talento? Interrompeu Sarah. Vocês estão querendo uma oportunidade como essa há anos. Não se desistam por causa dos piores cenários que podem nunca acontecer. Madison sabia que a amiga estava certa, mas aceitar o cargo... Sentiu vontade de dar um salto de fé que a aterrorizou. Ela construiu sua carreira com base em um planejamento cuidadoso e progresso gradual. Parecia pular de um penhasco e torcer para que alguém tivesse se lembrado de colocar um paraquedas. Tem mais alguma coisa, admitiu Madison. Acho que estou me apaixonando por ele. O rosto de Sarah se abriu em um sorriso. Finalmente. Eu estava me perguntando quando você admitiria isso para si mesma. É assustador, continuou Madison. Nunca me senti assim por ninguém antes. Ele é inteligente, gentil e genuinamente comprometido em fazer a diferença no mundo, mas também é um bilionário com uma experiência de vida completamente diferente da minha. Então você é uma mulher talentosa e bem-sucedida, com suas próprias realizações. Você não é uma garota de olhos arregalados sendo arrebatada pela riqueza e status. Mas e se for exatamente isso que eu sou? A voz de Madison era baixa, vulnerável. E se eu estiver me enganando sobre ser capaz de lidar com o mundo dele? Sarah estendeu a mão sobre a mesa e apertou a mão de Madison. Querida, pelo que você me disse, James não está pedindo para você lidar com o mundo dele. Mundo. Ele está perguntando se pode fazer parte do seu. Há uma diferença. Na tarde seguinte, Madison estava em seu apartamento trabalhando em um projeto para um cliente quando seu telefone tocou. O nome de Catherine Wells apareceu na tela e o coração de Madison acelerou imediatamente. MC Reynolds, tenho uma notícia maravilhosa. O conselho votou unanimemente para lhe oferecer o cargo de diretora de estratégia criativa da Fundação Sterling. Madison afundou na cadeira da sua mesa, tomada pelo alívio e pela excitação. Isso é incrível. Muito obrigada. Estamos preparados para oferecer um salário inicial de $120 mil, mais todos os benefícios e um orçamento generoso para desenvolvimento profissional. Você começaria em 3 semanas, o que lhe daria tempo para concluir seus compromissos atuais. Depois de discutir a logística e os próximos passos, Madison desligou o telefone e ficou em silêncio, atordoada. No espaço de 1 mês, sua vida havia se transformado completamente. 1 ano atrás, ela não poderia imaginar receber uma oferta de um cargo tão prestigioso, trabalhando em projetos tão significativos. Seu primeiro instinto foi ligar para James, mas ela hesitou. Este era o seu momento, a sua conquista, e ela queria saboreá-lo de forma independente antes de compartilhá-lo com qualquer outra pessoa. Em vez disso, ligou para o pai. Pai, tenho uma notícia. Que tipo de notícia? Você parece animado. Madison contou a ele sobre a oferta de emprego, sobre o projeto do centro comunitário, sobre a oportunidade de criar comunicações para programas que ajudar veteranos como os homens com quem serviu. Seu pai ouviu sem interromper, e quando ela terminou, houve uma longa pausa. Querida, disse ele finalmente, com a voz carregada de emoção. Eu não poderia estar mais orgulhoso de você. Este é exatamente o tipo de trabalho que muda vidas. Fico pensando nas histórias que você costumava me contar sobre os caras que voltavam para casa e não conseguiam se firmar. Talvez isso possa ajudar pessoas assim. Com certeza ajudará. E Madison, sua mãe ficaria muito orgulhosa de ver você usando seus talentos dessa maneira.
Depois que desligaram, Madison ficou sentada em silêncio por vários minutos, pensando na crença de sua mãe de que todos tinham a responsabilidade de usar seus dons a serviço dos outros. Essa posição lhe permitiria honrar essa filosofia de maneiras que ela nunca imaginou serem possíveis. Finalmente, ela pegou o telefone e ligou para James. "Parabéns", disse ele antes que ela pudesse falar. "Catherine ligou para me avisar que você aceitou." "Na verdade, ainda não aceitei", disse Madison. "Eu queria falar com você primeiro." "Sobre o quê?" Madison respirou fundo. "Sobre nós. Sobre o que isso significa para nosso relacionamento. Sobre se estou tomando essa decisão pelos motivos certos e a que conclusão você chegou. Que eu quero esse emprego porque é a oportunidade da minha vida. Que eu me importo com você porque você é um homem incrível, que vê o melhor nas pessoas e quer tornar o mundo melhor. E que estou cansada de ter medo de correr riscos quando as recompensas potenciais são tão significativas. Então, você está aceitando o cargo?" "Eu estou aceitando o cargo." "E James?" "Sim. Eu gostaria de aceitar aquele convite para jantar que você mencionou na semana passada, em algum lugar legal desta vez. Acho que temos algo para comemorar." A risada de James foi calorosa e rica ao telefone. "Eu conheço o lugar perfeito, no entanto. Devo avisá-la. Eles provavelmente sabem meu nome lá. Acho que consigo lidar com um pouco de notoriedade", disse Madison com um sorriso. "Contanto que você valha a pena. Acho que descobriremos juntos. O que você achou da história deles? Compartilhe sua opinião nos comentários. E em uma escala de 0 a 10, qual é a sua avaliação? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Notificações para acompanhar todas as nossas histórias.